Boa tarde, senhoras e senhores. Vamos dar início ao evento Oportunidades de Negócios com os Estados Unidos. Neste momento, recebemos o presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, senhor Josier Marques Vilar. O CEO do Oxford Group, senhor Carlo Barbieri. O diretor executivo do Seaport Manatee, senhor Carlos Buqueiras. E a gerente internacional do Seaport Manatee, senhora Roxana Sontoio. Para fazer a abertura, convidamos o presidente da CRJ, senhor Josier Marques Vilar. Muito boa tarde a todas, a todos. É um prazer muito grande receber essa delegação de pessoas da Oxford Group, que vem aqui tratar de um tema que me parece muito relevante para a economia do Rio de Janeiro, que é a internacionalização das nossas empresas. Esse acordo de cooperação técnica, o memorando de entendimento que estaremos hoje formalizando, ele vai permitir que as nossas empresas do Rio de Janeiro possam se internacionalizar de uma forma incentivada. E é óbvio que, como presidente da Associação Comercial, eu conversava isso com o Buqueira, com o Carlos Barbieri há pouco e com os demais, que o meu interesse é que empresas venham para o Rio de Janeiro. E o que nós estamos tratando aqui hoje é de, principalmente, empresas que possam ir para os Estados Unidos, ir para a Flórida. Aparentemente, haveria uma certa uma contradição entre o meu desejo e o que eu estou, nesse momento, formalizando, mas não existe contradição alguma. Ao fazermos um incentivo que as empresas cariocas e fluminenses se internacionalizem, nós estamos incentivando que elas se qualifiquem mais, para ela poder participar de um mercado como o americano, que é um mercado altamente competitivo. Eu preciso que essas empresas melhorem a sua gestão, melhorem os seus processos organizacionais, melhorem a sua governança e incorpore tecnologia de uma forma adequada e correta. Fazendo isso, eu estou qualificando a empresa para atuar no mercado americano, mas, ao mesmo tempo, eu estou melhorando o desempenho dessas empresas que aqui estão também. Então, se elas já estão aqui e se nós somente incentivarmos que empresas de fora, qualificadas, venham para o Rio de Janeiro, eu falava há pouco com o secretário Chicão Bulhões, que vai conversar com todos amanhã, a meu pedido. Eu falei para o secretário, o senhor tem que recebê-los, porque isso é muito importante para o Rio de Janeiro, que nós qualifiquemos as nossas empresas. Eu estou vendo aqui a Célia Domingues, presidente do Conselho, além de benemérita da Associação Comercial, o principal é isso. Ela é presidente do Conselho Empresarial das Favelas, Comunidades e da Economia Solidária. Eu nem falei isso com a Célia, eu fui, do sábado, participar de um evento na favela da Rocinha. Eu nunca tinha ido na favela da Rocinha na minha vida, isso é uma coisa inacreditável, assim, eu nunca tinha entrado na favela da Rocinha. E eu fiquei assim surpreso com o volume de pessoas, de negócios, a economia que circula ali, o volume de coisas que acontecem dentro da Rocinha, que poderiam ser perfeitamente qualificadas para escalarem os seus negócios, as suas produções. Eu tenho absoluta convicção, entra aí, Rodrigo, eu tenho absoluta convicção de que algumas daquelas empresas pequenas, empresas podem se transformar em grandes empresas se forem bem qualificadas, aprenderem a internacionalizar aquilo que fazem. E eu tenho o sentimento que a gente pode se ajudar mutuamente através desse processo de integração que queremos fazer aqui com o Oxford Group, que vai apresentar para vocês o que fazem lá. Eu vejo aqui o meu querido amigo Mário Lopes, secretário de Desenvolvimento Econômico de Nova Iguaçu, uma cidade ao nosso lado,
e que tem um volume de negócios e uma modernidade de gestão muito boa, eu tenho o sentimento que todos podem se aproveitar dessa experiência e podemos estar alavancando oportunidades para que as nossas empresas melhorem o seu desempenho, a facilidade para alavancarem negócios fora do Brasil. E se empresas brasileiras, seja elas de que porte for, nós não temos no Rio de Janeiro, temos muitas, mas as empresas de grande porte do Rio de Janeiro não precisam do Oxford Group, nem precisam da associação comercial para internacionalizar os seus negócios. Eles têm as suas estruturas próprias para fazer acontecer. Mas as médias empresas, as pequenas empresas, essas precisam muito desse apoio que eu estou absolutamente alinhado e disposto a contribuir para que essas empresas brasileiras possam atingir um patamar de qualidade de serviços prestados no nível internacional. Portanto, Carlos Buqueira e Carlos Barbieri e a nossa Rosana Santoyo. Eu agradeço muitíssimo a presença de vocês aqui. Eu entendo que o que vocês vão oferecer para todos nós é de grande valia para o desenvolvimento do ecossistema empresarial do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro precisa voltar a ser um lugar atrativo e seguro para se viver, para se trabalhar, para se empreender, para se investir e para se visitar. E eu acho que, ao internacionalizar as nossas empresas, nós estaremos contribuindo para que isso possa acontecer com a maior celeridade possível. Muito boa tarde, então, a vocês e muito obrigado pela presença e estar com vocês a palavra. Acho que primeiro o Carlos fala. Carlos Barbieri. Sim, senhora. Maravilha, muito bem. Muito... Aliás, a Célia abriu uma loja, eu convido vocês depois a abrirem e conhecerem aqui embaixo, dentro do projeto Reviver Cultural do Centro da Cidade, que a Prefeitura iniciou recente, a Célia Domingues e a Rose inauguraram a Ginga Tropical. Aquilo pode ser internacionalizado, você sabe, né? Essa estrutura... É um troço bacana, Benção. Uma parte muito forte. Nós temos um show que é no Fashion Mall, que ele fala sobre todas as regiões do nosso Brasil. E temos também aqui embaixo no espaço oficinas, ensaios do próprio show, que se torna um atrativo, né, para os visitantes. E um ateliê criativo de moda de carnaval, para poder capacitar pessoas para a gente poder desenvolver uma coleção de adereços e figurinos. Quem sabe São você não convidados, por favor. internacionaliza o seu negócio também, né, Célia? Por favor. Com certeza. Convidamos o senhor Fábio Yamada, representante da Selecta Flórida, do governo da Flórida, para fazer parte da mesa. Passamos a palavra para o CEO do Oxford Group, senhor Carlo Barbieri, para a condução dos trabalhos. Presidente, uma alegria, uma honra estar aqui comigo hoje. Efetivamente, uma liderança fantástica. E ainda no domingo ouvir tão boas palavras a seu respeito, e principalmente a sua história de dedicação a esse Estado, as soluções que o senhor ofereceu, particularmente durante a pandemia, são marcantes e internacionalmente conhecidas. Obrigado, Carlos Buqueiras, que depois vai falar com vocês, nosso diretor-geral do Porto de Manati, Roxana, também vai falar um pouco conosco, e Fábio, nosso querido amigo, que representa a Flórida aqui nesse momento. Eu não poderia começar aqui sem agradecer a possibilidade de rever bons amigos, meu querido embaixador Francisco Lima Silva, já das nossas boas épocas que dinamizamos o negócio entre o Brasil e a China e nos encontramos em Xangai tantas vezes, né? Bom, a Oxford é uma empresa, nós temos 51 anos, dos quais há 40 anos estamos nos Estados Unidos. Buscamos, nesse período todo, apoiar o desenvolvimento das empresas brasileiras que buscavam internacionalizar-se.
bem nos disse o presidente, que internacionalização não é sair do país, é trazer benefícios para o país. Na medida em que nós nos internacionalizamos, nós estamos trazendo junto conosco uma tecnologia que apoiamos ao lugar para onde nós vamos, o capital, a geração de empregos lá, mas trazemos em contrapartida muito mais. Trazemos também tecnologia, conhecimento e principalmente segurança. Todos os mercados sofrem regularmente mudanças, dificuldades. Muitas vezes nós temos assim a infelicidade de encontrarmos problemas econômicos nos nossos países de origem, nas nossas cidades ou estados. Veja o que acontece hoje com o Rio Grande do Sul, esse estado tão forte economicamente, de repente tem uma desgraça. O que é que a nossa empresa faz com o Rio Grande do Sul? Fizemos a lista de todos os produtos que as empresas gaúchas podem entrar no mercado americano para apoiá-las na sua internacionalização. Isso é um exemplo típico do que a internacionalização faz. Nós trazemos a possibilidade das empresas estar lá ocupando esse espaço. Agora mesmo, conversamos aqui sobre um projeto do SEBRAE do Paraná, que é levar as empresas brasileiras a se fazerem representar nos Estados Unidos por empresas brasileiras. É brasileiro tratando com brasileiro, é troca de informações dentro da mesma cultura. Graças a Deus, durante todo esse tempo, eu sempre agradeço ao senhor, nós pudemos estar desenvolvendo as empresas brasileiras pelo mundo. Tivemos na China, desenvolvendo negócios com a China, tivemos praticamente em mais de 70 países. Os Estados Unidos atraiu em especial por quê? Porque lá está o berço do sistema de liberdade econômica, o sistema de liberdade de pensamento, e isso faz com que a atividade econômica floresça com mais força. Quantas dezenas de empresas, eu diria que só pela Oxford, mais de 1.000 empresas brasileiras estão hoje trazendo recursos para o Brasil obtidos dentro do mercado americano. Esse acordo que nós fizemos com o governo do Estado do Rio, e que agora vamos fazer com a Associação Comercial desse Estado, é no sentido de que essas empresas tenham um porto seguro de chegada no mercado. Graças ao acordo firmado com o Condado de Manati, através do Porto de Manati, e depois seguramente o Carlos com a Roscana vão falar isso com mais detalhes, nós podemos oferecer às empresas do Rio, as empresas cariocas e fluminenses, separando assim um pouco as duas, um porto seguro de chegada. Cada um dos senhores, através da associação, terá lá à sua disposição o que nós recebemos de graça, nós estamos transferindo de graça. Um warehouse de 1.500 metros, um showroom para colocar os seus produtos, e o seu showroom está já à disposição lá, salas de conferências, salas de seminários, local de eventos, escritórios e assim sucessivamente, estão à sua disposição, como diz o Carlos Boqueira sempre. É muito bom, é bonito e é de graça. Essa é a inovação que a Oxford, com o acordo firmado com a Manati, tem a dar. As empresas não precisarão se preocupar com aquela despesa fixa que normalmente mata o empreendimento no início ou até inibe a empresa de ir para lá. Há muitos anos trabalhamos com a Flórida. Conheço o Fábio e a Marta já há mais de 20 anos, nem vou falar quantos anos, né? Porque ele sempre está jovem. Então, nossa, vemos que o estado da Flórida é seguramente o mais receptivo dos estados americanos. É o estado que mais se esforça em oferecer condições para as empresas se estabeleceram. O Fábio falava há pouco lá sobre a parte tributária. Um dia um empresário do Brasil ligou para mim e falou assim: olha, eu precisava contratar você uns 2 dias, pelo menos, para você me explicar como é que funciona o sistema tributário americano. Eu falei, olha, eu vou te dar de graça todas essas horas. Em 2 minutos eu explico para vocês. Primeiro, empresa não paga imposto. Isso já facilita muito a estruturação da sua empresa lá. Aí a parte trabalhista. Não existe lei trabalhista. Ora, isso é injusto para o trabalhador? Não, fantástico, pô. Porque o empregado bom, o empregador não quer perdê-lo. Então, ele vai pagar o melhor que puder e dar as melhores condições para que ele não saia. E, logicamente, o empresário
mantendo, vai aquinhoar esse funcionário com o melhor que ele pode. Bom, então, quando se fala em internacionalização, se fala em trazer, inclusive, essa parte da cultura que pode ser benéfica no próprio país nosso, trazer ideias inovadoras que ajudam o desenvolvimento do negócio, e quem gera emprego é a empresa. Quem gera empresa, o negócio, quem traz recursos para o país, empregos principalmente, é quem está tendo atividade econômica. O Estado tem a sua função regulatória e de segurança e etc., mas a empresa que está gerando essa riqueza. E nós temos a possibilidade de estar no Estado que mais beneficia o segmento empresarial nos Estados Unidos, que é a Flórida. O Flávio seguramente pode confirmar isso de viva voz, representando o que ele faz há muitos anos, o Estado da Flórida aqui no Brasil, nessa área comercial. Então, esse empreendimento que nós estamos trazendo, e agora com a dinâmica do nosso presidente aqui, vamos colocar à disposição de todo empresário, junto com a federação, essa possibilidade de estar nesse ambiente geral de negócio da Flórida, utilizando todos esses benefícios sem custo, para que possam investir todos os seus recursos na atividade de crescimento da empresa nos Estados Unidos, trazendo o que for preciso. Mais que isso, seminários, cursos, eventos, tudo que a gente puder fazer online, também o faremos da mesma maneira. Agora ainda nós estamos conversando com o José sobre a possibilidade de fazermos uma sala internacional, em que o empresário brasileiro vem aqui, fluminense, o carioca, dentro da associação comercial, e conversa com nossos experts. A Oxford tem 120 colaboradores, divididos em todos, praticamente, os segmentos de atividade, desde abrir empresa até registrar marca, criar a sua franquia para desenvolver o seu negócio, usar do sistema de marketing digital americano, exportar o seu produto diretamente para o consumidor final. Cada uma dessas áreas, que depois, com o tempo, vocês vão se inteirando, vai estar à disposição para poder ajudar os senhores a fortalecerem as suas empresas, ganharem dimensão, a trazerem tecnologia e conhecimento de um mercado disputado. Veja que o estado da Flórida somente representa 60%, né, Fábio, da economia do Brasil inteiro. Então, é um mercado pujante. Só brasileiros, nós temos 1.900.000 brasileiros nos Estados Unidos, dos quais pelo menos uma terça parte está na Flórida, e que vão ser os seus parceiros potenciais de negócio. Poderão utilizá-los para representar o seu desenvolvimento comercial no país, industrial, tecnológico e assim sucessivamente, e trazer de volta para cá, através desse seu empreendimento, recursos, conhecimento e, quem sabe, seus parceiros comerciais lá para desenvolver suas atividades aqui no Rio de Janeiro. Tá? Então, esse é o escopo nosso, isso que nos traz a ter a alegria de estar contigo aqui, José. Podemos estar juntos aqui nesse estado para darmos, assim, um novo push, um novo impulso às relações internacionais das empresas fluminenses, cariocas, nos Estados Unidos. Muito obrigado pela presença de todos, particularmente nossos queridos amigos. Muito obrigado, Carlos. Senhor presidente, primeiro quero agradecer. Eu falo mal portunhol mal, así que tendrá que excusar-me. Sou espanhol e brasileiro, português, pouco difícil para mim. Pero acho que se não entende, eu falo em inglês, pero acho que possivelmente podem entender. Ante todo, graças de novo, presidente, pela invitação. E tenho certas ideias, coisas para comentar sobre Flórida, sobre Estados Unidos em geral. Eu sou presidente do porto de Seaport Manatee, também presidente dos portos da Flórida, mas como empresário, vocês, empresário, como é a forma de expandir a companhia nos Estados Unidos ou uma companhia americana invertir aqui? Porque o trade, o negócio internacional, é uma autovia de dois sentidos, não de um. De uno nunca sirve. Un avión que solo puede llegar pasajeros a Brasil no va a tener suceso porque tiene que volver con pasajeros de Brasil. Así que la lógica tiene que hay que aprovechar de las oportunidades que tiene Estados Unidos y hay que aprovechar los americanos de las grandes oportunidades. El gran parceiro de Brasil, el gran parceiro de Brasil, Estados Unidos y Florida en particular.
Fábio já falará mais tarde, não? E também criatividade. Qual vocês acham que é o secreto de las grandes compañías como Google, como Microsoft, como Apple? ¿Cuál piensa que es el secreto? Fabio sé que sabe, así que no puede decir. Sabe, ya sabe, gente sabe. No, el gran secreto es el garaje de la casa. Apple comenzó en un garaje. Microsoft en un garaje. Google en un garaje. ¿Cómo es posible? Dentro de 30 años, va 30 años que Google está más o menos, un poco menos, billonarios. Y no son más inteligentes que los brasileiros. Estoy seguro de eso. No son más inteligentes que los brasileiros. Imposible. Ahora, ¿qué pasó entonces? ¿Por qué una empresa como Google, como Microsoft? Porque los fundadores de Google son dos ex-rusos, ¿no? Pero en Estados Unidos, ¿no? Ahí en Stanford University. ¿Por qué? Por la creatividad y las facilidades que el gobierno da para incrementar. Acho que si hacemos un test de cociente de inteligencia, ¿no? Esas gente no son más inteligentes que los brasileños. Imposible. ¿Pero qué? Tienen las condiciones de creatividad y el gobierno apoya a Estados Unidos a hacer eso. Una compañía brasileña puede ir a Estados Unidos o venir aquí y hacer lo mismo. Así que cuando ustedes vengan a Estados Unidos, acho que lo mejor es comprar una casa y un garaje al lado. Por si acaso. Porque todo, hasta Google, comenzó en el garaje de la Mai de Apple, ¿no? De Steve Jobs. Subcontratado el garaje, no era ni propietario. Busquen un garaje, empiecen la creatividad eso. No es tan difícil, pero precisa de un gobierno que apoya al emprendedor. Y naturalmente, acho que los Estados Unidos y Florida en particular tienen mucho interés en hacer negocio aquí y comenzar una compañía aquí. Porque siempre que falamos en Europa es que una compañía que solo puede trabajar en España o Francia es una compañía que no va a tener éxito. Hay que salir afuera. Y las compañías americanas tienen que venir para Brasil y para Río en particular, donde la asociación comercial puede recibir, apoyar las oportunidades. Ahora, una compañía brasileña que va a Estados Unidos forma como un atractivo para decir, vengan para aquí, yo les enseño cómo hacer esto en Brasil. Muy importante. Y la asociación comercial es un vehículo ideal para poder hacer eso. ¿Por qué? Porque ya está todo montado, cómo guiar, cómo hacer las cosas. Porque acho que también es muy importante que las compañías americanas vengan para aquí. Después que ya han vendido todos Estados Unidos, hay que vender aquí. Y hay que venir aquí para vender, para la creatividad, para la expansión de la compañía. Falando más en general, ¿no? Fabio Yamada, el representante del gobierno de Florida, aquí en Brasil, y somos muy parceiros porque todos los portos de Florida estamos muy, muy, muy enfocados, ¿no? Sobre Brasil. Es el parceiro más importante de mi porto, ¿no? Del puerto de Roxana, Casi todas las grandes compañías, Citrosuco está allá, Cutrale, otras como CCN, todas las pequeñas compañías brasileñas están allá. Observamos las grandes. Así que eso ya está bien probado. Ahora, pequeña, mediana empresa. Pequeña y mediana empresa no está tan bien representada. Pero gracias a lo que Carlos está haciendo con Oxford Group, el Porto y los puertos de Florida, y Fabio, podemos recibir esas compañías y ayudar cómo expandir, cómo entrar. Por ejemplo, el parcero más grande de Estados Unidos, hasta hace medio año, era China. Ya no, ya es México. Todo está volviendo más perto del país. El Extremo Oriente ya es cada vez no tan importante para Estados Unidos. Mucho peligro, como ya vio, geopolítico, peligro de transporte, inseguridad de la mercancía, ¿no? Pero Brasil es muy fácil, muy fácil. Costa este, pum, pum. Se deja caer, así, pum, cae en Brasil, directo. No hay otra forma. Así que Brasil está estratégicamente posicionado para hacer mucho más negocio. Solamente, no solamente, pero una razón porque China ya no es. Pero el parcero más grande, creo que de Brasil es China, ¿no? Ahora, el parcero más importante es Brasil para Estados Unidos. Es importante. Los portos, aeropuertos, que 15 puertos en Florida,
estamos preparados y estamos ya recibiendo todo el material de exportación e importación para ir a Brasil. La compañía más importante de exportación e importación para Florida es Embraer, que está importando y exportando el mismo avión 3 veces. Han formado para más en Cayo Canaveral, cuando NASA fechó, había 3.000 ingenieros sin trabajo. Y Embraer pensó, yo preciso ingenieros, preciso de Estados Unidos, me voy para Cayo Canaveral. Y ahora, en dólares, Brasil tiene el número 1 solamente en industria aeronáutica. Muy importante. Y podemos continuar. Los puertos son puertos profundos, así que no hay problema. Es un viaje rápido, 2 semanas. No falta, muy importante, no falta cruzar el Panamá Canal, el de Panamá, no precisa cruzar. Un gran ahorro y una gran ventaja, porque el Canal de Panamá está probando cada vez más problemático por la falta de agua. Así que esa parte es otra oportunidad para Brasil para hacer más negocios en Florida. Señor presidente, eso es todo por el momento. Buenas tardes. Eu no falo portugués, entonces voy a hablar en español lento. Espero que el público me entienda. Para explicar rápidamente qué cosa es el International Trade Hub, que es donde yo trabajo, lo que manejo, es un departamento del puerto, pero aunque estemos localizados dentro del puerto, no significa que nada más ayudamos o aceptamos compañías que estén enfocadas en cosas portuarias. Al contrario, hasta ahora no he recibido una compañía que el propósito es usar Puerto Manatí o una compañía que tenga que ver con logística o transportación. Entonces, para las compañías brasileñas, aunque yo no hable portugués, estamos muy felices de poder tener a Carlos Barbieri, Oxford, ahí en el puerto, porque él es un representante, como dijiste, ¿no? Una conexión directa para un brasileño poder trabajar y hablar con otro brasileño, porque se entienden las culturas y él puede guiarlos mejor. Pero el Trade Hub, lo que le ofrecemos a todas las compañías brasileñas, no brasileñas, pero internacionales, es su oficina gratis, una locación, una dirección gratis, porque para abrir un negocio en los Estados Unidos, la primera pregunta que te preguntan y te piden es ¿dónde está su oficina localizada? Y no puede ser un P.O. Box, no sé explicar un P.O. Box. Caja postal. No puede ser una cajita postal, tiene que ser una dirección física real con un edificio. Y entonces le ofrecemos esa dirección para que puedan establecer su negocio. Y también le damos un warehouse space, un almacén de gratis, algo allá, un almacén técnicamente te puede salir barato, pero ¿dónde es que está el truco? Cada vez que la compañía tenga que tocar su producto para sacar una muestra, porque vendió algo, cada vez que tocan, le cobran. Entonces nosotros, para poder ayudar a estas compañías que lo que están tratando de hacer es venir a los Estados Unidos, establecerse y crecer, no le cobramos eso se lo damos de gratis hasta que puedan expandirse y poder salir, ¿no?, al mundo real, porque el hub no es un mundo real, es algo inventado por Carlos, porque vio que en el área donde estamos no es Miami ni Orlando. Es Estados Unidos. Orlando está lleno de brasileños y Miami, bueno, de everything else, de todo lo otro. Pero cuando sales de Miami, la mentalidad internacional
no la encuentras tanto. Entonces, como él le gusta decir, como vio que faltaba eso en esa área, se hizo el International Trade Hub para atraer a las compañías internacionales a esa región y al resto de la Florida. Entonces, no es algo que encontrarán, que yo sepa hasta ahora, ningún otro puerto o organización ofrece lo que ofrecemos, porque nuestro propósito no es hacer dinero. Para eso existe el puerto hace el dinero y el puerto es quien financia el Trade Hub. El propósito de nosotros es que vengan las compañías internacionales, que vengan las compañías brasileñas y que traigan eso a esa parte de los Estados Unidos porque falta y se necesita. Los Estados Unidos está hecho por la inmigración, ¿no? de todos los países, entonces queremos ser parte de ese granito, ¿no? Y poder ayudar en esa parte a los Estados Unidos, a la región y a las compañías que quieren establecerse en los Estados Unidos. Eu vou pedir ao nosso Barbieri, antes de passar a palavra para o Fábio, que ele possa explicar um pouquinho exatamente o funcionamento desse porto, aonde ele se localiza, e o modelo de negócios que a Rosana já nos adiantou. Eles cedem um espaço físico, eles dão todo o apoio de suporte administrativo e de área de convivência para que as empresas brasileiras que queiram lá se instalar não tenham custos iniciais enquanto o seu tamanho for que suporte ali permanecer. Eu penso que essa é uma política muito inteligente de incentivo à captação de negócios nos Estados Unidos. O americano é sabido, é danado, são danados. Eles realmente sabem fazer coisas atrativas para negócios que nós precisamos aprender muito com vocês que fazem isso lá. E eu tenho a sensação que a Flórida, por ela ter características demográficas e antropológicas muito parecidas com a do Brasil, é um ambiente muito atrativo para os negócios brasileiros iniciarem a sua jornada nos Estados Unidos. Embora a Rosana tenha dito que não é Miami e não é Orlando, e que sim, é um negócio que pode se expandir para os Estados Unidos como um todo, e é verdade o que ela falou, eu penso que essa curva de aprendizado feito num ambiente que tenha similaridade antropológica, de hábitos de consumo, com o nosso padrão brasileiro, é um facilitador muito grande para as nossas empresas. E ter uma área incentivada pelo governo da Flórida para que nós lá estejamos, melhor ainda para o empresário que quer tomar risco. Todo empresário toma risco, né? Você vai para a Flórida, você vai tomar risco, você tem que saber disso, obviamente, todos sabemos. Mas é um risco calculado, porque você reduz o seu custo fixo. As empresas morrem por conta de custo fixo. O que mata a empresa é custo fixo. Então, se você já tem esse incentivo de reduzir o risco de morte pelo custo fixo inicial do seu empreendimento, eu acho que é um grande facilitador. Mas o Barbieri podia nos explicar um pouco o funcionamento desse porto de... Eu não conhecia, Manati, o nome do porto. Manati. Está entendendo? Eu acho que não sei se a maioria aqui conhece, eu creio que também não. Então, seria importante conhecermos como é que é o adensamento demográfico da região, como é que é a facilidade de acesso, as distâncias de cidades que nós brasileiros conhecemos bem, especialmente aqui, Miami, Orlando, Tampa, não sei o quê, são as cidades que a gente mais tem conhecimento. Então, seria ótimo se o Carlos Barbieri pudesse nos dar essa aula de geoeconomia. Muito bem lembrado, José. Realmente, eu também não sabia muito bem. Eu tive a felicidade de conhecer Carlos Boqueiras há mais de uma década atrás, quando então diretor do porto de Fort Lauderdale. Ele foi tirado
Fort Lauderdale foi roubado, assim, no bom sentido, para ir salvar esse porto que, à época, dava um prejuízo enorme, né? E hoje, seguramente, proporcionalmente, é o porto que mais dá lucro nos Estados Unidos. E o que me atraiu quando ele me jogou esse desafio, falou, olha, você tem que me ajudar a dar uma dinâmica nesse hub e fazer alguma coisa assim, que, em primeiro lugar, as pessoas saibam onde fica o Manati. Ninguém sabia nem se Manati era um peixe ou era um mamífero, né? Nós estávamos naquela dificuldade de localização. A Manati fica fica a 1h30 mais ou menos de Orlando, fica a 40 minutos, um pouco menos, ao sul de Sarasota, ao norte de Sarasota, 20 minutos, e 40 minutos no máximo de Tampa. Esse porto tem algumas vantagens sensacionais, porque tudo que algum outro porto da Flórida tem, ou aqueles que não têm, o Porto de Manati tem. Ele tem um sistema ferroviário dentro do porto que leva qualquer mercadoria para qualquer lugar dos Estados Unidos, no nível 3, quer dizer, um nível excelente de trabalho. Está no entroncamento está do lado da 75, que é aquela via que sai do sul da Flórida e vai até quando acaba os Estados Unidos, certo? E está coisa de 2 horas, 3 horas, se a pessoa não correr muito, de Miami. Então, é muito bem geograficamente situado essa situação. E aí você tocou um ponto importante. O ambiente de negócio lá é extremamente interessante e surpreendente. A maior câmara na costa leste da Flórida, é considerada uma das melhores, que é Boca Raton, a cidade que eu tive morando lá por quase 28 anos, tem 500 membros. A Câmara de Comércio de Manati tem 2.100 membros. E é a Câmara mais antiga da Flórida. Ademais, foi já eleita uma vez a melhor Câmara de Comércio dos Estados Unidos e por 5 vezes a melhor Câmara da Flórida. Então, é um ambiente de negócio americano. O Carlos sempre brinca que você sair de Miami e ir para Manati é um dos poucos locais dos Estados Unidos que você pode entrar sem passaporte. Você vai direto. É um ambiente americano, então isso facilita muito o desenvolvimento do negócio. E uma das coisas, 2 pontos que eu não toquei, mas aproveitando a oportunidade que você me deu, José, é o seguinte: você estando dentro de um hub, e a Roxana levantou isso muito bem, você está com outras empresas, não só brasileiras, como de outros países, que podem juntar-se a você no desenvolvimento do seu negócio. Eu dava, numa pequena conversa anterior, um exemplo real. Dentro do Hub, nós temos empresas que podem oferecer serviços para, por exemplo, um construtor de condomínio. Nós temos a empresa que faz o face recognition, nós temos outra empresa que faz todo o cabeamento de fibra ótica, outro que faz a parte de energia sucessivamente. Quando eu vou ao presidente de uma incorporadora grande e ofereço o serviço, eu estou oferecendo 7 ou 8 produtos em interesse desse. Isso nos chama mais a atenção, divide os custos e dobra a oportunidade de resultado. Esse é um ponto importante no Hub, é uma coisa que realmente facilita a possibilidade das empresas se entrosarem com as empresas brasileiras de outros países, dá na mesma. A segunda coisa que eu não mencionei, mas que eu acho que vale a pena, dentro dessa ideia de custo fixo, se a empresa não pode mandar uma pessoa para lá, porque quando você extradita uma pessoa, quando você manda alguém para fora, isso custa caro, né? Logicamente, a expatriação talvez seja a parte mais cara de um processo de internacionalização, porque isso custa caro e a eficiência seguramente é modesta. Porque a pessoa tem que chegar, adaptar-se, saber onde fica a escola do filho, onde é que ele vai buscar assistência médica e tudo mais. Ele leva normalmente 2 anos para começar a produzir o que se espera dele. Uma das coisas que a gente faz lá com muito prazer é apoiar a empresa gerindo os seus negócios ou os seus interesses até o ponto em que a do couro saia correndo. Até o ponto em que a empresa tenha receita suficiente para aí sim extraditar ou mandar aquele cunhado inútil para ir lá ficar gerindo a empresa do sogro, certo? Então, desculpe a brincadeira dos cunhados, mas é aí que é uma outra vantagem que a gente tem, com a experiência que a gente tem em 40 anos, com o quadro de profissionais que nós temos, nós podemos alocar uma pessoa ou a própria empresa contratar alguém
do mercado local, de maneira a poder, através dele, desenvolver o seu negócio. Agora mesmo nós estamos desenvolvendo um negócio para exportação de ferro-gusa. Um grande mercado, não é, Silvio? Mas como é que nós estamos? O custo das empresas de ferro-gusa de Minas Gerais para se estabelecer lá seria milionário. O custo conosco é muito próximo a zero, porque nós simplesmente estamos alocando uma pessoa para desenvolver esse negócio lá. Então, essas duas facilidades são muito relevantes na internacionalização. Não é só o fato de não ter o custo fixo. Ele não precisa ou não precisa levar uma pessoa lá e não precisa ter a sua gestão ser isolada. Ela vai juntar-se dentro do hub com outras empresas, e como a Roxana bem mencionou, de outros países que estarão lá juntos, de repente somando-se no desenvolvimento do negócio. Por favor, Fábio. Bom, gente, eu fico em São Paulo e aproximadamente 22 anos eu já venho representando estados americanos aqui no Brasil. Já foram 16 estados americanos e de outros países que passaram dentro do meu escritório. Faz mais ou menos 13 anos que eu represento a Flórida, 10 anos que eu represento Maryland e 3 anos que eu trabalho com o estado de Montana e 5 anos com a Irlanda do Norte. Então, bagagem aqui é o que não falta de acertos e erros de empresas que deram certo e que deram errado também nesse processo de internacionalização. Quando o Carlo e o Carlos Buqueiras me falaram desse projeto, eles realmente acertaram bem o martelo em cima do prego, direitinho. Por quê? Porque é uma forma de você entrar nos Estados Unidos mais segura. Você vai estar próximo do Golfo do México, uma região que é extremamente protegida de furacões, que tem as praias que eu acho mais bonitas da Flórida. Você está perto, você está 3 horas de Miami, 1h30 de Orlando. Você tem voos diretos aqui do Rio de Janeiro para esses 2 destinos. Ou então, se você quiser pegar um voo da Copa Airlines, desce no Panamá e do Panamá você vai para Tampa diretamente. Super fácil. E barato. Tá? Hoje em dia você consegue voar para Miami pela Arajet, se não me engano, a $400 ida e volta. Só que tem que parar na República Dominicana. Mas é relativamente barato. A grande vantagem que não foi comentado aqui é que o Porto de Manati ele tem uma figura semelhante ao que aqui no Brasil a gente conhece como ZPE, Zona de Exportações, Prioridade de Exportações. Por quê? Você tem nessa região a possibilidade de tudo que você trouxer de outros países, importar insumos para montar um produto e esse produto ser reexportado, você paga 0 de imposto de exportação, você não paga nada, tá? E em caso que você vai vender esse produto nos Estados Unidos, aí você paga os impostos de importação, que no final das contas vão ser no máximo 2, 3%. Então, mas enfim, é esse o benefício que você tem ao se estabelecer numa zona que a gente chama nos Estados Unidos de FTZ. Essa sopa de letrinha é muito interessante, mas, além disso, o Carlo consegue abrir, por exemplo, incorporar uma empresa em 8 horas. Em 8 horas, a empresa está operacional. E, principalmente, você consegue encerrar a empresa também rapidamente, coisa que aqui no Brasil você leva anos para conseguir encerrar a empresa. Se você quiser, por exemplo, demitir um funcionário que não está se desempenhando quanto você espera, você simplesmente encerra o contrato numa sexta-feira e na segunda-feira ele não vem. E você não precisa ter todos aqueles custos malucos que a gente tem, dos custos sociais que a gente tem aqui no Brasil para poder despedir esse funcionário. Então, tem muitas coisas que, do aspecto trabalhista e do aspecto legal, é muito mais fácil de você incorporar nos Estados Unidos. Tem outras coisas também que estão deixando a Flórida na liderança entre todos os estados americanos. Vocês devem ter visto muitas reportagens da migração de empresas, tanto do Nordeste dos Estados Unidos,
Nova York, Boston, da Califórnia, principalmente, em direção à Flórida. Hoje em dia, a gente tem recebido no estado da Flórida 1.400 novos moradores por dia, diariamente. O PIB da Flórida é algo como 1,5 trilhões de dólares, e você tem aí uma população de 22 milhões de pessoas. Consequentemente, você tem uma renda per capita absurda comparado aos padrões brasileiros. Você está falando aí de alguma coisa como 13 vezes maior do que o PIB brasileiro. Então, você tem poder de compra. Por ano, a Flórida recebe 130 milhões de visitantes, sendo que desse total, 12% são visitantes internacionais. Consequentemente, em função desse afluxo enorme de visitantes e que pagam aquele imposto na compra de 7%. Depende do É. depende do condado, né? É, 6,5 a 7,5%. Esse dinheiro, ele é suficiente para manter o Estado operando e, consequentemente, você não precisa cobrar imposto de renda pessoal. Então, você imagina, 120, 130 milhões de pessoas gastando aí um gasto médio de 2, 3 mil dólares por pessoa, por ano. Você multiplica isso daí por 7%, você já tem uma ideia do orçamento que o Estado tem para fazer toda a máquina funcionar. Por isso que você chega em Miami, chega em Orlando, chega em Tampa, já vê aqueles viadutos maravilhosos sendo construídos da noite para o dia. Sendo que, eu não sei se vocês acompanharam, mas vocês podem descer no aeroporto de Miami, pegar um trem, ir para o terminal da Brightline, que é aquela linha de trem expressa que sai de Miami, sobe por toda a costa do Atlântico até Cabo Canaveral, mais ou menos, vira em direção a Orlando e está chegando em Tampa também. E você faz esse trajeto em cerca de 3 horas, com tranquilidade, e num trem de alta velocidade. Não é um trem-bala, mas tem uma velocidade média de 120, 130 km por hora. É um negócio muito interessante e esses desenvolvimentos econômicos urbanos acontecem assim a olhos vistos. Então, o nosso escritório, ele fica em São Paulo, ele ajuda desde empresas grandes como uma Balduco, que quer se instalar agora em Orlando, vai investir 300 milhões de dólares, uma linha de fabricação de wafers de morango, e que vai dobrar a sua capacidade de produção de wafer e vai continuar produzindo panetone, chocotone e entrando no mercado americano. Mas não somente a gente ajuda empresas grandes como eles, como a Embraer, como os bancos, mas também empresas que estão agora se internacionalizando, como o do Saulo, por exemplo. Quando eu conversei com o Saulo, foi na semana passada, né? Na sexta-feira. Ele me falou, olha, eu tenho esse projeto. Aí eu liguei, pô, vamos lá conversar com o Carlos Buqueiras, o Barbieri e a Roxana, porque o projeto dele, o tipo de serviço, produto que ele vende, é totalmente alinhado com o que o Porto de Manati e o International Trade Hub pode oferecer. Então, diferente das organizações normais que você tem aqui no Brasil, a gente é muito menos burocratizado, nós somos muito mais ágeis, rápidos de fazer as conexões. Esse dado que o Carlos comenta, que você tem 2.100 empresas associadas a câmaras de negócio da cidade, isso é um dado muito importante, porque a forma como você faz negócio nos Estados Unidos é através de ter um parceiro local. Você pode expatriar o melhor funcionário, o melhor vendedor que você tem aqui no Brasil para os Estados Unidos. Não vai funcionar. Não vai funcionar, e isso daí foram exemplos do Coco Bambu, do Girafas, da Bematec, de outras empresas grandes aí que escolheram esse caminho. Isso não funciona, porque você precisa ter um cara local que fale a língua local e conheça o jargão do negócio. E aí sim, você tendo esse parceiro, as coisas progridem. E aí você vai ter que ter acesso a essas câmaras de comércio, porque é lá que acontecem realmente os negócios, porque você está sendo suportado por uma entidade reconhecida. O que a gente
O que eu tenho notado nesses últimos 13 anos aí, trabalhando com a Apex, que a gente tem um contato muito íntimo, e trabalhando também com o Carlo, por exemplo, é que você vê um viés na Apex direcionado por tendências, digamos assim, políticas, que às vezes facilitam ou não os negócios, tá? Mas no caso de uma entidade privada que você tem uma consistência de negócios, vocês podem confiar que vocês estão trabalhando com uma entidade séria, porque o hub que o Carlo opera fica embaixo de um porto e esse porto se reporta, embora seja independente, ao governo do estado da Flórida. Então, tudo é organizadinho, você não tem aquela zona cinzenta de ter que, digamos assim, ceder alguma pressão política, não existe nada disso, porque é tudo muito transparente, muito preto no branco. Além de você conseguir montar uma empresa em 8 horas, você consegue também, por exemplo, chamar para uma reunião o Corpo de Bombeiros, a polícia, a Companhia de Energia Elétrica, e todos vêm analisar o seu projeto, falando, olha, tudo bem, eu vou ter esses efluentes químicos que eu vou ter que descartar, eu vou ter que ter a necessidade dessa potência em quilowatts-hora que eu vou ter que instalar. Todo esse grupo vai comparecer numa reunião, é discutido o assunto, e depois de uma semana você já tem todas as respostas do que você precisa fazer para estar em operação. Então, as coisas são muito rápidas, não somente em Manati, quanto em outras cidades também americanas. O que existe hoje? O que está acontecendo na Flórida? A Flórida tem recebido muitos influxos de empresas, principalmente na área de tecnologia, porque tem uma escassez muito grande de profissionais hoje. E as universidades na Flórida têm crescido a olhos vistos. Você tem universidades com 30, 40 mil alunos. A UFC, que fica em Orlando, hoje é considerada uma das 10 maiores universidades americanas. Então, você está tendo esse crescimento tanto da parte de educação, quanto da parte de infraestrutura e também de afluxo de riqueza. Então, é a tempestade perfeita que está acontecendo hoje no estado da Flórida. Isso também está acontecendo em outros estados americanos? Sim, está, mas pontualmente. Então, em resumo, meu escritório fica em São Paulo, eu fico em cima do Shopping Morumbi. Eu posso deixar aqui depois o meu contato também, se vocês tiverem interesse, mas certamente o que eu puder falar para vocês, certamente o Carlos Buqueiras, a Roxana e o Carlo Barbieri também podem conversar com vocês e passar todas essas informações. Muito obrigado, gente. Muito bom. Obrigado, Fábio. Nós vamos abrir aí para as pessoas perguntarem, tirarem dúvidas daquilo que desejarem, mas eu queria registrar o meu agradecimento ao Edilberto Reis, Braga, perdão, aqui presente, que foi quem facilitou esse encontro com o grupo da Oxford Group, que ele representa aqui no Rio de Janeiro. Então, eu te agradeço muito ter tido essa possibilidade de estarmos nos conectando em prol do ambiente de negócios aqui na cidade. A Oxford Group ela vai se instalar aqui, a gente está conversando isso, vai se instalar aqui no prédio da Associação Comercial, vai ter uma base para dar apoio e suporte àqueles que queiram aprofundar as relações bilaterais, da mesma forma que o nosso novo site, já com o nosso marketplace funcionando, vai ter acesso para a Oxford Group, e as pessoas que tiverem também interesse em conhecer detalhes poderão se conectar online através do nosso marketplace, que vai disponibilizar essas possibilidades. Eu abro, então, a palavra para aqueles que queiram tirar dúvidas. Em seguida, vamos assinar o nosso memorando de entendimento entre a Associação Comercial e a Oxford Group, e estão todos aqui, creio, à disposição para responder a vocês aquilo que desejarem. Alguma pergunta? Célia Domingues, Toninho?
Mário Lopes vai se perguntar com certeza. O homem, o secretário lá de Nova Iguaçu. Boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui, porque nós estamos representando um conselho, né, que tem negócios, empreendimentos nas comunidades, nas favelas, que são muito bem estruturados e se sentindo bem no caminho e já no ponto de poder levar para outros territórios, né, inclusive os internacionais, os nossos produtos e nossos serviços. Mas como o presidente falou que vocês estarão aqui mais próximo, nós estamos vizinhos, né? Então, vamos explorar muito bem essa aproximação. Mas eu quero fazer uma pergunta, porque nós estamos aqui no Rio de Janeiro, em que eu sou muito envolvida com o carnaval. Nós trabalhamos muito com a economia criativa, produtiva do carnaval, não só pela questão do espetáculo, mas principalmente pelos produtos diversos, as linhas de produtos que o carnaval nos proporciona, principalmente como souvenir, como moda, como acessórios e até serviços. Então, eu gostaria de saber se nessa proposta, né, da gente internacionalizar nossos produtos e serviços, se para o carnaval, para a economia criativa, vocês conseguem ver esse espaço, né, de expansão, né, em outro território, que não seja o Brasil. Quer dizer, que não seja o Brasil e a Europa, né, mas que seja os Estados Unidos. Olha, Mas a próxima ideia nossa, e que já foi feito um contrato inicial, foi com a Secretaria de Turismo do Estado. E realmente eles se interessaram bastante. Por quê? Eu copiei o projeto do Paraná. E eles fizeram isso com os secretários das companhias de turismo de todos os ramos dos Estados Unidos. Inclusive, dentro disso, a compra de equipamentos para o carnaval, acessórios e coisas que vai. Então, isso aí é um projeto que já está na nossa cabeça, estamos tentando viabilizar. Mas nós estávamos precisando de um apoio que nós estamos tendo agora, o nosso presidente José. Porque a gente tem que ter um ponto fixo aqui. A gente tem que ter a ajuda de uma pessoa que bate a mão nas nossas costas e que incentive todas as empresas que ele comanda. Certo? Então, essa é a parte que eu posso ajudar na resposta. vou lhe acrescentar um fato importante que o Gilberto falou. Nós vamos, para a senhora ver quanto é viável essa ideia, em fevereiro do próximo ano, nós vamos ter um navio, uma programação brasileira, saindo da Flórida durante 3 dias para comemorar o carnaval e a música brasileira. Grandes artistas brasileiros estariam participando desse navio. Olha que oportunidade de colocar o seu produto dentro desse navio. Uma outra coisa que eu queria aproveitar e agregar a experiência que nós tivemos, levando, por exemplo, artesanatos do Ceará para lá. Artesanato é um segmento nos Estados Unidos, um dos poucos, talvez o único, em que menos de 50% do comércio não é, digamos assim, dominado pelas grandes cadeias. Isso. Na Flórida, por exemplo, nós temos 460 feiras de artesanato. Vamos voltar ao carnaval. Imagine vocês fazerem uma base da comunidade na Flórida para difundir a música e o carnaval brasileiro, caminhando junto com os eventos culturais sociais, acrescentando aquilo que a gente já tem da cultura brasileira, levando isso às comunidades dos diversos. A Flórida tem mais ou menos 500 municípios, divididos em 64 condados, né? 64 condados. Olha que oportunidade de trabalho nós temos disso para levar essa cultura para lá. É verdade. E é de interesse, né? É de grande interesse. Nós aqui temos uma linha que a gente chama que é o souvenir do carnaval, é totalmente artesanal. Nós temos 25 anos de trabalho com essa linha artesanal. Nós temos um catálogo maravilhoso, depois eu quero colocar à disposição de vocês, de toda a linha que é produzida através da criação dos artesãos, dos artistas do carnaval. E eu fico muito feliz, muito obrigada pela resposta.
comentário, senhor Carlos, senhor presidente, um comentário. Interessantemente, não? Ou felizmente, não infelizmente, felizmente, é a casa matriz do circo, não? De circo, P.T. Barnum, mais grande dos Estados Unidos, onde fan todos os costumes, fan toda a roupa, fan todos os shows, fan todos os ensaios, está em Manatí, Bell Entertainment. P.T. Barnum. Eles precisam de gente para coser, fan Disney on Ice, fan todos os grandes espetáculos, pero onde se saia todo, onde se cose todo, onde se faz os costumes, desenho, tudo. Agora, podríamos falar, Carlos e Fábio, uma parceria para ver o que podem fazer juntos claro. com esse circo tão grande, mais grande dos Estados Unidos, mas no mundo, como falam, o greatest show on earth, que começou, que agora está basado em Manatí há 10 anos. Perfeito. Já temos essa base de Pronto. Bell Entertainment. Célia, seu negócio está com chance de ficar gigante, hein, minha filha? Mário Lopes, ex-secretário de Desenvolvimento Econômico de Nova Iguaçu. O presidente pediu para falar, tem que falar, né? Não tem jeito, né? Eu, como ele falou, eu sou presidente da Associação Comercial de Nova Iguaçu, uma entidade que vai fazer 80 anos ano que vem, bem antiga no estado do Rio de Janeiro. Até o dia 4 de abril eu era secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo da cidade. Deixei de ser porque eu vou seguir um outro caminho esse ano. E eu quis vir nesse evento porque trouxe até um amigo meu que tem uma empresa de importação e exportação em Nova Iguaçu, porque eu acho que muita gente aqui não conhece a Baixada Fluminense a fundo, conhece do noticiário da televisão, às vezes muito ruim, muito estigmatizado, mas nós somos o segundo maior PIB do estado, a gente tem uma região que é maior que o Uruguai, quase 1/3 da população do estado do Rio de Janeiro está na Baixada Fluminense, nós temos 5 polos, 5 condomínios industriais, temos um porto, que é de Itaguaí. A gente está entre 70% do PIB passa na Baixada Fluminense, naquele pedacinho ali da Via Dutra. Então, José testemunha que é onde eu venho trazer e vendendo no bom sentido a Baixada Fluminense como uma área a ser explorada, que ainda é muito virgem, muita coisa. E esse evento que está acontecendo aqui é algo que eu quero levar para Nova Iguaçu. Tá? Nova Iguaçu tem várias empresas, Nova Iguaçu, a Baixada Fluminense, tem várias empresas em condições de se internacionalizarem. Eu vou citar 2 exemplos aqui, só para ficar em Nova Iguaçu. Nós temos uma loja de festas chamada Vivian Festas, talvez aqui alguém conheça, porque tem filiais na Barra da Tijuca, e recentemente comprou esse prédio aqui na Uruguaiana, centenário, lindo, maravilhoso, e hoje ela tem uma fábrica na China e começou com uma lojinha, uma porta em Nova Iguaçu. E a gente também tem a Sobral, que faz artigos de acrílico, né? Célia conhece bem, que hoje está em quase todos os aeroportos do mundo, né? Está em Paris, está na China, está em, sei lá, está no Rio do Sul, enfim, tem mais de 40 lojas espalhadas e saiu de Nova Iguaçu. Então, a gente, dentro da Associação Comercial de Nova Iguaçu, a gente quer começar um movimento de levar as empresas para esse conhecimento às empresas de lá. Então, é muito importante, agradeço ter um ponto aqui na Associação Comercial do Rio de Janeiro para que a gente possa obter essas informações. Tá? E, para finalizar, a Célia pôde palestrar no evento que eu fiz lá no Top Shop, né, Célia? Foram 2 dias, eu fiz a Expo Empreender Baixada, o primeiro evento do tipo que aconteceu na Baixada Fluminense. Teve uma rodada de negócios de grandes empresas comprando com pequenas empresas e teve uma feira de franquias e a Célia foi uma das palestrantes com o tema do carnaval, porque a indústria do carnaval, eu sou nascido no Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu, né? Muitos aqui, não se limita àqueles 6 dias ali do desfile da escola de samba, nem a gente pode vender mais o carnaval para o Rio de Janeiro como se vendeu durante anos, que era a imagem da mulata, aquela imagem até pejorativa, né, que se tinha do carnaval. Né? O carnaval é muito mais que isso. O carnaval é uma indústria que funciona 365 dias por ano. A palestra da Célia lá lotou o evento. E nesses 2 dias nós fizemos mais de 50 milhões de reais em negócios.
Então, eu queria que vocês também tivessem um olhar atento, por isso que eu vim aqui, para a Baixada Fluminense. Ela está lá pronta, virgem, é a maior reserva de Mata Atlântica do estado do Rio de Janeiro, 66% da nossa área é verde, então a gente tem muito a oferecer. E eu presenteei recentemente um quadro aqui ao presidente Josier, que muita gente não sabe, Nova Iguaçu teve o segundo maior porto do estado do Rio de Janeiro. Tá? Toda a produção do Vale do Paraíba, toda a produção da Baixada Fluminense, foi um grande produtor de café, de laranja, de cana, saía do porto de Iguaçu até a Baía de Guanabara para daqui seguir para os navios da Europa. Então, gente, convido vocês a, de repente, fazer um evento desse lá, a gente vai entrar em contato, porque nós temos várias empresas lá que estão ávidas por esse conhecimento. Eu conheci a Flórida, eu fui na inauguração da Disney, no ano que a Disney inaugurou, em 1972. A gente descia em Miami, tinha que ir de ônibus para Orlando, que acho que não tinha nem aeroporto naquela época. Ainda foi no avião da Brand, né? Lembra? Aquele todo coloridinho. Então, ó, tenha tempo, né? Então, espero que um dia o Rio de Janeiro também possa estar, né, com esse marco que nós temos 3 ou 4, 5 portos, só na Flórida quantos tem? 15. Então, é isso que o presidente Josier, com brilhantismo, vem fazendo aqui, e as outras associações comerciais do Estado, né, a reboque de tudo isso que vem acontecendo, também vai procurar trazer, também vai procurar fazer. Tá, gente? Muito obrigado. Então, Obrigado, Mário. bom evento a todos. Alguém mais? Alguma pergunta? Só para lembrar que eu, quando morava no Rio, que eu dirigia um banco, chamava Unidos de São Carlos, a Escola de Samba. Escola de Samba. Como? Não era Baixada, mas eu tenho uma certa ligação. Eu cheguei a ser presidente honorário da Unidos de São Carlos naquela época, né, Felipe? Obrigado, Mário. Por favor. Bom, boa tarde a todos. Barbero, prazer falar contigo. Eu já te acompanho em mídia e rede social há bastante tempo. Recebo os e-mails lá quase que semanalmente, né? E sempre deixo salvo quando não posso ler para depois poder me informar melhor. Não sou de Nova Iguaçu, mas eu tenho comércio na Baixada, no Shopping Grande Rio, já há bastante tempo, próximo ali, mas, na verdade, majoritariamente, minha história é de Niterói, enfim, São Gonçalo, e aí se expandir pelo Brasil todo. Nos últimos 5 anos eu morei em Orlando, na Flórida, na verdade, os últimos 7 anos. Ano passado eu me vi obrigado a retornar, porque a gente vive aquele processo imigratório, né? Nós entramos com EB2 e NW, são 45, eu estou com 57 anos, são 45 anos de história de varejo, eu estou no varejo desde os 12 anos de idade. Eu sou presidente do Conselho de Franquias da First Class, que é a maior rede de caminhões e banho, uma das maiores do mundo e com certeza a maior da América Latina e do Brasil, hoje com mais de 300 pontos de venda espalhados por todo o Brasil. Sou proprietário da Zapato, que é uma marca própria, com 27 lojas, onde a gente representa a Democrata, que talvez seja a maior marca e fábrica de calçado masculino do Brasil, e outras tantas fábricas de calçado masculino e feminino. E trabalhei durante muitos anos na Hering, que é a maior empresa de têxtil da América Latina, já foi a segunda maior do mundo e agora foi comprada pelo Grupo Soma e vem se reestruturando, se remodelando. E em cima disso que foi todo o meu processo imigratório e que acabou não sendo aprovado, né? Eles acharam que a gente não tinha habilidades extraordinárias suficientes para poder imigrar. Fiz o processo natural, que é o Refire, e infelizmente na sexta-feira eu estava em Cleveland. Eu já virei tão cidadão da Flórida que eu sou mais Orlando Magic do que Botafogo hoje. Então, eu consegui a proeza de alugar um carro elétrico, que foi uma loucura, e fui a Cleveland de carro elétrico, que para a cada 2 horas, e ver um jogo do Orlando, assistir com a minha filha, que é outra apaixonada. A gente foi, na verdade, receber uma honraria, né, de receber a bola em quadra do jogo, a bola oficial do jogo dentro da quadra agora é Kia Center, e entregar aos jogadores da partida no playoff que estava sendo realizado da NBA, onde eu sou muito fã, assim como o futebol brasileiro. Para mim, na verdade, a minha presença foi muito mais óbvia para poder escutar a todos, que são informações extremamente importantes. Eu conheço o Porto de Manati,
porque na época da pandemia, quando a gente achou que o mundo tinha acabado, eu observei que a gente tem essas vantagens da maneira com que a Flórida é governada, né? O nosso lockdown lá foi muito pequeno, comparado com o Brasil. Eu estava lá no período todo da Covid e pude acompanhar enquanto tudo parado. Minhas lojas aqui, na época eu estava com 62 lojas, as lojas todas fechadas, né, com mais de 450 funcionários, tendo que honrar compromisso com todos os fornecedores, com os shoppings. Enquanto isso, a Flórida, mesmo que de forma precária, vinha funcionando e trabalhando. É uma pena a gente não ter sido aprovado. Infelizmente, na sexta-feira, voltando de Cleveland, recebi novamente uma informação que, mesmo que colocamos centenas de novas evidências, provando que nós temos a mão de obra que eu acho que é importante, né? No caso, o expatriado seria eu, e vou ser expatriado com o maior prazer, porque eu assim, eu sou carioca de coração, mas eu adoro Orlando, eu adoro a Flórida de paixão. Então, eu já adotei como minha casa, meus filhos, a minha esposa, enfim, a família toda há muito tempo. A minha filha está lá fazendo medicina, perdeu todos os direitos que ela conquistou, porque era uma aluna exemplar, A+. Foram 5, para vocês todos aqui talvez que não conheçam como funciona os Estados Unidos e como funciona a Flórida. Por ser uma aluna A+, por ter mais de 600 horas de trabalho voluntário, ela foi convidada para 5 universidades. Para os 4 primeiros anos, ela cursar a Universidade de Medicina de forma gratuita e ainda com uma bolsa auxílio de $2.500. Mas como nós não temos o Green Card, ela perdeu esse benefício e agora nós estamos tendo que investir e fazer o pagamento. A UCF, como você falou, hoje está realmente entre as 10. Na área esportiva, a UCF vem crescendo assustadoramente. Era uma faculdade que era relegada a segundo plano nos Estados Unidos inteiro, e hoje tem uma visibilidade muito grande. Então, enfim, para mim é importante estar aqui para poder me aproximar de todos vocês, entender um pouco mais até para o nosso processo, porque esse sonho de exportar o calçado brasileiro para lá, feito à mão, que a gente observa no mercado, né? E a gente sabe que o mercado asiático vem realmente focado muito em preço, preço, preço. Todas as pessoas que eu me relaciono, que eu conheço, tanto profissionalmente ou não, desde a minha gerente do Bank of America ou do Wells Fargo, seja o que for, sempre falo assim: por que você não traz o calçado brasileiro para cá? Eu falo: porque eu não quero trazer calçado brasileiro de F2, nem de F1. Eu quero trazer o calçado brasileiro podendo alavancar dentro dos bancos e podendo fazer o meu negócio expandir, não só com recursos próprios, que a gente tem até para fazer, mas gostaria também de ter auxílio, porque sabe que o dinheiro na América é muito mais barato do que o dinheiro no Brasil, então a gente consegue alavancar negócio. Perfeito. Acho que a primeira coisa, os Estados Unidos têm 146 tipos de visto. Logicamente, um green card através do EB2 é um green card desejado, mas não é a única alternativa. Você tem os vistos L1, você tem os vistos de exportador contumaz, que é um visto especial para quem já exporta, tem relações comerciais regulares com os Estados Unidos. Enfim, você tem várias outras alternativas. Nós temos uma empresa, não é propaganda, que é a Oxford International Law Firm, que cuida da parte de visto. Quem sabe eu posso dar algumas sugestões, pelo menos, de como regularizar ou obter uma outra alternativa de visto lá. Com relação a calçados, uma boa notícia para você. Nós temos um processo que chama cross-border, que você pode exportar o seu calçado diretamente para o consumidor americano, saindo da sua fábrica, entregando na casa do cliente através de um sistema complexo que estará funcionando a partir de junho. Então, é outro ponto, a gente já se comunica por e-mail, né? Você pense nisso como alternativa, no sentido de começar uma exportação. Mas reveja as suas alternativas de visto. Infelizmente, como em todo o país, como em todas as profissões, nós, advogados, muitas vezes nos especializamos demais e acabamos conhecendo um tipo, uma alternativa, no caso de imigratório. E você tendo outras 139 alternativas, você seguramente será bem-vindo aos Estados Unidos usando outro tipo de visto para chegar lá. Obrigado, Barbieri. Nós sabemos, porque isso faz parte da nossa rotina, do nosso cotidiano de pesquisa diária, além do trabalho das questões das empresas de família. Assim, para poder talvez alertar algumas pessoas aqui que têm interesse realmente de exportar, porque não é, para quem quer se expatriar, não é um processo tão fácil, né? Você realmente, quando não tem uma qualificação acadêmica, você precisa ter realmente uma qualificação profissional muito boa, e é aí que nós acreditamos que nós temos essa qualificação. Não só a cama, mesa e banho, mas como o próprio calçado e a própria Hering, a gente tem condições de fazer um trabalho de exportação muito forte para os Estados Unidos. Muita coisa que nós temos na cama, mesa e banho hoje é importada da Índia, da China, do Paquistão, mas o que nós enviaremos seriam produtos brasileiros para a Flórida toda, óbvio, para todo o mercado americano,
iniciando basicamente nos marketplaces, né, como o Walmart, a Amazon, eBay, enfim, todos eles, mas também nós fomos convidados pelo grupo Simon, que é o maior grupo de shopping centers, de locação por square feet de shopping center nos Estados Unidos. E é engraçado que a oficial lá do UCCIS disse que foi só um convite, não foi um contrato, mas eu não posso ter um contrato a partir do momento que eu também não tenho liberdade de trabalhar lá, né? Aquelas leituras que você já conhece que os oficiais fazem, então, mas a gente não vai desistir, não, a gente vamos buscar outro caminho e chegaremos lá. Se puder contar com a sua ajuda e com a ajuda de todos, melhor ainda. Mas realmente assim, para eu que vivi, estou lá, bom, eu já vou aos Estados Unidos desde 1988 com muita frequência, tem 132 entradas e saídas da América, né? É um mercado excelente, excepcional, é o país ainda do consumo, mesmo com toda a crise. E como eu te falei, né, nós cruzamos a América por dentro, já cruzei a América várias vezes, e a diferença da Flórida para os outros estados, ela é visível. Basta você olhar o que está acontecendo, tanto na construção civil pública e privada, é algo fora do comum. É uma pujança de realmente de assustar a gente de forma muito positiva, né? Então, quem puder aqui fazer negócios com a Flórida, esse acho que é o momento ideal. Tá ok? Obrigado a todos e desculpa tomar tanto tempo. Obrigado aí. Eu agradeço. Eu acho que estamos, então, caminhando para o nosso final do nosso encontro. Eu queria agradecer a todos que aqui estiveram. Acredito que vai ter um café, uma coisa qualquer aí fora. Mas mais importante do que esse encontro é saber que nós temos agora, a partir de agora, acabamos de assinar aqui, formalizando, Cláudia, tira uma foto nossa aqui, formalizando o nosso acordo de cooperação, o memorando de entendimento entre a Associação Comercial, a Oxford Group e o Porto do Manati, para que nós possamos, a partir de agora, ter esse entendimento mais simples. E eu espero, muito brevemente, que a Oxford Group e o Porto Manati possam estar aqui dentro da Associação Comercial, atendendo às demandas como essa que foi relatada há pouco pelo nosso companheiro. E eu tenho o sentimento de que esse vai ser um grande facilitador para que o Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro, o Estado como um todo, não somente a cidade do Rio de Janeiro, possa ser provedora de dados, informações e capacitação e qualificação para que as nossas empresas possam internacionalizar os seus negócios a partir desta porta de entrada que está sendo construída nesse modelo de economia colaborativa entre as três instituições, o Porto, a Oxford Group e a Associação Comercial do Rio de Janeiro. Eu agradeço a cada um de vocês a gentileza de estar conosco hoje. Eu tenho absoluta convicção que esse início dessa parceria será de muito sucesso para que o nosso ecossistema empresarial do Rio de Janeiro seja pródigo, gerador de riqueza, de empregos, de felicidade, que é isso que o fim importa para todos nós. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Presidente, muito obrigado. Obrigado, Roxana. Sim, um momento. Vamos tirar uma foto agora. Aqui, tá. Ela no meio claro, sim. Aqui. A nossa princesa Rainha. Bom, obrigado. Foi ótimo.